Maconha é mais nociva do que se imagina. Maconha faz mal, sim, quem afirma é a medicina. Reportagem de Adriana Dias Lopes, publicada na edição impressa de Veja, 16 de 11 de 2012. Maconha faz mal, sim. O atual liberalismo em torno do consumo da droga está em descompasso com as pesquisas médicas mais recentes. As sequelas cerebrais são duradouras, sobretudo quando o uso se dá na adolescência. Estudo que acompanhou 1.000 voluntários por 25 anos constatou queda do desempenho intelectual, transtorno bipolar, maior risco de desenvolver esquizofrenia, mais propensão à depressão. Veja 31 de outubro de 2012, página 92 a 99. Trata-se da única droga a interferir nas funções cerebrais de forma a causar psicoses irreversíveis. Psiquiatra Valentim Gentil Filho. O atual liberalismo em torno do consumo da droga está em descompasso com as pesquisas médicas mais recentes. As sequelas cerebrais são duradouras, sobretudo quando o uso se dá na adolescência. Hoje ainda, até o fim do dia, 1 milhão de brasileiros terão fumado maconha. A maioria dessas pessoas está plenamente convencida de que a droga não faz mal. Elas conseguem trabalhar, estudar, namorar, dirigir, ler um livro, cuidar dos filhos. As folhas secas e as flores da cannabis são consumidas agora com uma naturalidade tal que nem parece ser um comportamento definido como crime pela lei penal brasileira. O aroma penetrante e inconfundível permeia o ar nas baladas, nas áreas de lazer dos condomínios fechados, nos carros, nas imediações das escolas. A maconha, que em outros tempos já foi chamada de erva maldita, agora ganhou uma aura inocente de produto orgânico e muitos de seus usuários acendem os baseados como se fosse parte de um ritual de comunhão com a natureza, uma militância espiritual de sintonia com o cosmos, tolerância cada vez maior com o consumo. Há uma gigantesca onda de tolerância com esse vício. Nos Estados Unidos, 17 estados já regulamentaram seu uso medicinal. No dia 6 passado, os estados de Washington e Colorado realizaram plebiscitos sobre a legalização e o eleitorado aprovou. No Uruguai, o presidente José Mujica pretende estatizar a produção e a distribuição da droga. Em maio deste ano, no Brasil, sob o argumento de direito à liberdade de expressão, o Supremo Tribunal Federal, STF, liberou a marcha da maconha, desde, é claro, que ela não fosse consumida pelos manifestantes. Em um de seus shows em janeiro, Rita Lee causou tumulto ao interromper a apresentação em Sergipe para interpelar os policiais que tentavam reprimir o fumacê na plateia. Este show é meu, não é de vocês, por que isso? Não pode ser por causa de um baseadinho. Cadê o baseadinho para eu fumar aqui? Na contramão da liberalidade oficial, legal e até social com o uso da maconha, a ciência médica vem produzindo provas cada dia mais eloquentes de que a fumaça da maconha faz muito mal para a saúde do usuário crônico, quem fuma no mínimo um cigarro por semana durante um ano. Não faz menos mal que o álcool ou o cigarro. Fumar na adolescência, então, é um hábito que pode ter consequências funestas para o resto da vida da pessoa. Aqueles cartazes da marcha que afirmam que a maconha faz menos mal que o álcool e cigarro são fruto de percepções disseminadas por usuários e não resultado de pesquisas científicas incontrastáveis. Maconha não faz menos mal do que o álcool ou o cigarro. Cada um desses vícios agride o organismo à sua maneira, mas ao contrário do que ocorre com a maconha, ninguém sai em passeata defendendo o alcoolismo ou o tabagismo. Diz um dos mais respeitados estudiosos do assunto, o psiquiatra Ronaldo Laranjeira, da Universidade Federal de São Paulo, encarar o uso da maconha com leniência é uma tese equivocada, arcaica e perigosa.
Alguns dos argumentos para a legalização da maconha têm uma lógica perfeita apenas na aparência. Os defensores da legalização alegam que, vendida legalmente, a maconha também seria cultivada dentro da lei e industrializada. A oferta aumentaria e os preços cairiam. Isso tornariam inúteis os traficantes. Eles sumiriam do mapa, levando consigo todo o imenso colar de roubos, assassinatos e corrupção policial que a repressão à maconha provoca. O argumento não resiste ao mais simples teste de realidade embutido na pergunta: quem disse que traficante vende só maconha? Se a maconha fosse liberada, o tráfico de cocaína, heroína e crack continuaria e todos os problemas sociais decorrentes do poder desse submundo ficariam intactos. Acrescente-se à equação o fato de que a maconha efetivamente faz mal à saúde e a lógica dos defensores de sua legalização evapora-se no ar ainda mais rapidamente. Um dos estudos mais impactantes e recentes sobre os males da maconha foi conduzido por 13 reputadas instituições de pesquisa, entre elas a Universidade de Duke, nos Estados Unidos, e de Otago, na Nova Zelândia. Os pesquisadores acompanharam 1.000 voluntários durante 25 anos. Eles começaram a ser estudados aos 13 anos de idade. Porta de entrada para outras drogas. Fumei meu primeiro cigarro de maconha aos 19 anos com um primo por curiosidade juvenil. De imediato senti um profundo relaxamento. Eu, que sempre fui muito agitada, adorei a sensação e passei a fumar com frequência. Aos poucos, a maconha foi invadindo minha existência. Eu vivia letárgica, mas achava tudo absolutamente normal. A maconha foi a porta de entrada para outras drogas. A certa altura, quis experimentar uma sensação mais forte. A maconha havia perdido a graça. Aos 27 anos, cheirei cocaína. Aos 35, mudei para o crack. Virei um rato. Passei por 3 internações e me salvei. Estou há 11 anos sem usar drogas. Vlad Offenheim, 52 anos, comerciante. Queda no desempenho intelectual, na memória e na concentração. Um grupo era composto de fumantes regulares de maconha. Os integrantes do outro grupo não fumavam. Quando os grupos foram comparados, ficou evidente o dano à saúde dos adolescentes usuários de maconha que mantiveram o hábito até a idade adulta. Os fumantes tiveram uma queda significativa no desempenho intelectual. Na média, os consumidores crônicos de maconha ficavam 8 pontos abaixo dos não fumantes no teste de QI. Os usuários de maconha saíram-se mal também nos testes de memória, concentração e raciocínio. Os resultados mostram que é falaciosa a tese de que fumar maconha com frequência não compromete a cognição, diz o psiquiatra Laranjeira. Se o usuário crônico acha que está bem, a ciência mostra que ele poderia estar muito melhor sem a droga. A maconha priva a pessoa de atingir todo o potencial de sua capacidade. O cineasta paulistano Álvaro Zuckler, de 32 anos, fumou maconha durante 2 décadas, desde a adolescência, com os amigos, na roda do bar e na saída da escola. No início era um cigarro a cada 2 semanas, chegou a 3 por dia. Era um viciado, mas para a maioria das pessoas eu era um sujeito sossegado, apenas um pouco desatento quanto a ele. Zuckler é um caso típico da brasa dormida dos danos da maconha ao cérebro, confundidos com um comportamento ameno e um estilo de vida mais contemplativo. Uma vida normal na aparência. Fumei maconha durante 20 anos. Experimentei na adolescência e adorei. Em 3 anos, passei de um cigarro a cada 2 semanas para 3 baseados por dia. Foram 20 anos de perda. Perdi um emprego, perdi 2 namoradas e me formei com 10 anos de atraso. Na faculdade só pensava na hora de ir para o barzinho fumar maconha. Quando estava em casa, passava o dia dormindo. Era um viciado, mas levava uma vida relativamente normal. Esse é o grande perigo da maconha.
Há 7 meses comecei um tratamento clínico contra a dependência. Desde então, nunca mais fumei. Hoje tenho dificuldade de me concentrar na leitura. Não consigo ler mais de 3, 4 páginas. Sinto saudade da sensação que causa a maconha, claro. Não quero mais que ela domine a minha vida. Álvaro Zunkler, 32 anos, cineasta. Apenas 10% dos pacientes internados em clínicas de recuperação de dependentes foram para ali tentar se livrar do vício da maconha. Ainda assim, muitos dos usuários da droga nessa clínica foram diagnosticados com esquizofrenia, bipolaridade, depressão aguda ou ansiedade, sendo o vício de maconha apenas um componente do quadro psicótico e não seu determinante. Risco mais alto de desenvolver esquizofrenia ou depressão. Até pouco tempo atrás, vigorou a tese de que a maconha só deflagra transtornos mentais em pessoas com histórico familiar dessas doenças. Essa noção benigna da maconha foi sepultada, entre outros trabalhos, por uma pesquisa feita pelo Instituto de Saúde Pública da Suécia. Um grupo de 50 mil voluntários foi avaliado durante 35 anos. Eles consumiram maconha na adolescência. Os suecos demonstraram que o risco de um usuário de maconha sem antecedentes genéticos vir a sofrer esquizofrenia ou depressão é muito mais alto do que o da população em geral. Entre os usuários da maconha pesquisados, surgiram 3,5 mais casos de esquizofrenia do que na média da população. A erva maldita. Os malefícios da maconha podem ser tão ou mais graves quanto quando comparados aos danos causados por álcool, cigarro e até cocaína. Fonte Arnaldo Laranjeira. O que se diz? Por conter muitas substâncias químicas extremamente tóxicas, cancerígenas inclusive, o tabaco seria mais danoso do que a maconha, uma erva consumida em sua forma natural. O que se sabe? Devido às tragadas longas, sem filtro, quem fuma maconha consome 4 vezes mais alcatrão do que se fumasse um cigarro de tabaco e 5 vezes mais monóxido de carbono, 2 substâncias diretamente associadas ao câncer de pulmão. O álcool. O que se diz? As bebidas alcoólicas seriam mais prejudiciais do que a maconha, porque têm ação sistêmica no organismo, agredindo, portanto, todos os órgãos na mesma intensidade. O que se sabe? Em excesso, o álcool compromete sobretudo o fígado e o cérebro. Na maioria dos casos, com a suspensão da bebida, é possível a recuperação total do fígado. Quanto ao cérebro, o álcool deixa as membranas dos neurônios mais frágeis, mas elas têm alta capacidade de regeneração com interrupção do consumo. Cocaína. O que se diz? Diferentemente da maconha, a cocaína oferece alto risco de dependência. O que se sabe? Quando a maconha é utilizada na adolescência, o risco de dependência é o mesmo da cocaína, de 15%. No que se refere à depressão, o número de casos clínicos foi o dobro. Os sinais de perigo da fumaça estão surgindo em toda parte. O bombardeio repetido da maconha sobre o cérebro cria uma marca neural indelével, diz Ana Cristina Fraia, psicóloga da clínica Maia Prime, em São Paulo, especializada no tratamento de dependência química. Interfere nas sinapses, levando ao comprometimento das funções cerebrais. A razão básica pela qual a maconha agride com agudeza o cérebro tem raízes na evolução da espécie humana. Nem o álcool, nem a nicotina do tabaco, nem a cocaína, a heroína ou o crack. Nenhuma outra droga encontra tantos receptores prontos para interagir com ela no cérebro como a cannabis. Ela imita a ação de compostos naturalmente fabricados pelo organismo, os endocannabinoides. Essas substâncias são imprescindíveis na comunicação entre os neurônios, as sinapses.
a maconha interfere caoticamente nas sinapses, levando ao comprometimento das funções cerebrais. O mais assustador, dada a fama de inofensiva da maconha, é o fato de que, interrompido seu uso, o dano às sinapses permanece muito mais tempo e, em muitos casos, para sempre, sobretudo quando o consumo crônico começa na adolescência. Em contraste, os efeitos diretos do álcool e da cocaína sobre o cérebro se dissipam poucos dias depois de interrompido o consumo. É efeito contrário. 17 estados americanos autorizam o uso da maconha fumada para fins terapêuticos, mas as receitas médicas já são contrabandeadas. Com 224 milhões de usuários em todo o mundo, a maconha é a droga ilícita universalmente mais popular, e seu uso vem crescendo. Em 2007, a turma do cigarro de seda tinha metade desse tamanho. Cerca de 60% são adolescentes. Quanto mais precoce for o consumo, maior é o risco do comprometimento cerebral. Dos 12 aos 23 anos, o cérebro está em pleno desenvolvimento. Em um processo conhecido como poda neural, o organismo faz uma triagem das conexões que devem ser eliminadas e das que devem ser mantidas para o resto da vida. A ação da maconha nessa fase de reformulação cerebral é caótica. Sinapses que deveriam se fortalecer tornam-se débeis e as que deveriam desaparecer ganham força. Os efeitos psicoativos da maconha são conhecidos desde o ano 2000 a.C. Seu princípio psicoativo mais atuante é o tetrahidrocannabinol, THC. Um outro componente da droga, o canabidiol, é o principal responsável pelos seus efeitos potencialmente terapêuticos. No campus de Ribeirão Preto, na Universidade de São Paulo, o psiquiatra José Alexandre Kripa estuda o efeito do canabidiol no tratamento da fobia social. 36 voluntários, metade deles composta de fóbicos, ingeriram cápsulas da substância e em seguida tiveram de falar em público. Bipolaridade deflagrada. Comprar e consumir maconha é a coisa mais fácil do mundo. A droga é extremamente barata e ninguém faz cara feia quando percebe que você está fumando. As pessoas estão acostumadas. Fumei dos 14 aos 20 anos. Até começar a fumar eu era ótima aluna, fui alfabetizada em inglês e ainda falava francês e espanhol com fluência. Meu raciocínio era rápido e eu era responsável em casa. Por causa da droga passei a ter falhas sérias de memória. Um dia minha mãe descobriu que eu fumava e me levou ao médico. Lá fui diagnosticada com transtorno bipolar deflagrado pelo uso da maconha. Estou há 4 anos limpa. Não foi fácil. Tive 2 recaídas. Mas estou aqui, pronta para recomeçar. Milena Gertner, 24 anos, fotógrafa, com a mãe Sulamita Kramaski. Os níveis de ansiedade apresentados pelos portadores do transtorno equivaleram aos registrados pelos participantes sem a fobia. Todos os estudos sérios sobre os potenciais usos médicos da maconha mediram os efeitos de uma única substância selecionada e isolada em laboratório, e não na inalação da fumaça de um cigarro, diz Kripa. Os defensores do uso medicinal do cigarro da maconha querem mesmo é obter a liberação da droga. Nos Estados Unidos, venda de receitas. Nos Estados Unidos, floresce uma indústria de falsificação de receitas depois da legalização da erva para o tratamento do glaucoma e no controle da náusea de pacientes submetidos à quimioterapia. Para a alegria dos viciados, médicos inescrupulosos prescrevem a droga por preços que variam de 100 a 500 dólares. Em nenhum país a maconha é completamente liberada. Um dos mais notoriamente tolerantes é a Holanda, que permite o consumo da erva nos coffee shops, mas ainda assim os proprietários só estão autorizados a vender 5 gramas, o equivalente a um cigarro, para cada cliente. Recentemente, o governo holandês proibiu a venda da droga para estrangeiros. Nem sempre foi assim.
Na década de 70, quando a Holanda descriminalizou a maconha e se tornou uma espécie de Disney libertária, fumava-se em praça pública. A festa acabou cedo. Desde então, o tráfico só aumentou. A experiência holandesa e o recuo das autoridades derrubam um dos mais rígidos pilares da defesa da liberação, o de que a venda autorizada poria fim ao tráfico. Não pôs. Marchar pode, fumar não. No início do ano, o Supremo Tribunal Federal autorizou as manifestações a favor da liberação da maconha em nome da liberdade de expressão. No Brasil, desde 2006, com a lei antidrogas aprovada pelo Congresso e sancionada pelo então presidente Lula, foi estabelecida uma distinção na punição de traficantes e usuários. Os bandidos estão sujeitos a até 15 anos de prisão. O consumidor não vai para a cadeia. Nesse caso, o juiz decide por uma advertência verbal, pela prestação de serviços comunitários ou recomenda um tratamento médico. A lei brasileira não contempla o volume máximo da droga a ser classificado como uso pessoal. Luana Piovani e Isabel Filardes são algumas das celebridades que defendem a tese de que a maioria dos presos com maconha nunca cometeu outros delitos, não tem relação com o crime organizado e portava pequenas quantidades da droga no ato da detenção. Do ponto de vista social, elas estão corretíssimas. Do ponto de vista da saúde e da aplicação das leis, nem tanto. O advogado criminalista Pedro Lazzarini faz restrições. Um bandido pode se valer desse limite para nunca ser condenado. O ideal seria que as evidências científicas incontestáveis sobre os ruinosos efeitos da maconha para a saúde sejam levadas em conta. Todos ganham com isso.